Olá, hoje nós vamos começar o capítulo 2, O segredo da flor se revela. Os 3 templos de Osíris em Ábidos. Este templo fica em Ábidos. Foi construído por Sete, o primeiro, e dedicado a Osíris. Atrás dele fica outro templo muito antigo chamado Templo de Osíris, onde o entalhe da flor da vida na parede foi encontrado por Katrina Rafael. Existe ainda um terceiro templo também dedicado a Osíris e também chamado de o Templo de Osíris. Evidentemente, quando escavaram a montanha para construir o templo de Sete-Um, com pleno conhecimento de que o terceiro templo de Osíris estava lá, encontraram o segundo e mais antigo templo de Osíris entre os dois. Sete-Um mudou a planta do templo mais novo para a forma de L, para evitar destruir o templo mais antigo. É o único templo em forma de L em todo o Egito, o que reforça essa ideia. Algumas pessoas dizem que foi Sete que construiu o templo mais velho também. Entretanto, o mais velho tem um projeto de construção completamente diferente e tem blocos de pedra muito maiores. A maioria dos arqueólogos egípcios concordam que esse é um templo muito mais antigo. Ele também é menos alto que o templo de Sete, o que dá crédito à sua antiguidade. Quando Sete-Um começou a construção do seu novo templo, o segundo parecia-se com uma colina. O terceiro templo, a construção retangular mais longa ao fundo, é dedicado a Osíris e é um dos templos mais antigos do Egito. Sete-Um estava construindo o seu templo nesse lugar porque o outro, o terceiro templo, estava muito velho e ele queria dedicar um novo templo a Osíris. Vamos observar o templo de Sete-Um, depois o terceiro e por fim o segundo e mais antigo. Faixas de templo entalhadas. Em anos recentes, os arqueólogos descobriram algo muito interessante sobre os entalhes nas paredes dos templos egípcios. Os turistas usualmente observam um grande vandalismo praticado nas paredes, das quais uma porção de hieróglifos, especialmente os dos imortais, foram desbastados e destruídos. O que podem não observar é que o desgaste aconteceu em uma faixa horizontal específica, aproximadamente do nível dos olhos, até de 3 a 5 metros de altura. Não se observa nenhum desgaste acima ou abaixo disso. Nem eu mesmo me dei conta quando estive lá, simplesmente não me toquei. Um grande número de arqueólogos egípcios também não reparou nisso durante centenas de anos, até que finalmente alguém comentou: "Ei, a destruição é sempre nessa área específica." Depois de perceber isso, eles começaram a entender que havia uma diferença entre a área abaixo da destruição e a que ficava acima. Eles finalmente descobriram que há faixas de tempo sobre as paredes. A faixa, à altura aproximada dos olhos, até o nível do piso, representa o passado. A faixa, desde a altura dos olhos até cerca de 5 metros, mais ou menos, representa o presente, a época em que o templo foi construído. E acima disso, esses templos às vezes chegam a ter 13 metros de altura ou mais. Falam sobre o que acontecerá no futuro. Os arqueólogos compreenderam então que as únicas pessoas que poderiam ter entendido essa relação e realmente desbastado os hieróglifos seriam os sacerdotes do templo. Os sacerdotes eram os únicos que teriam conhecimento de que estavam desbastando unicamente o presente. Um vândalo comum não teria sido tão cuidadoso ao escolher apenas a faixa representando o presente. Além do mais, os destruidores não levavam consigo uma marreta. Eles realmente desbastaram determinadas coisas muito cuidadosamente. Foram necessários todos esses séculos para descobrir isso. O Templo de Sete-Um. Essa é uma pequena parte de um templo realmente enorme.
Conheço hoje pelo menos 2 provas de que os egípcios eram capazes de ver o futuro. Tenho uma foto de uma delas, bem no alto de uma viagem dessa parte do primeiro templo de Ábidos, a algo em que, quando nunca se viu antes, é difícil de acreditar, mas estava lá. Vou fotografar a outra na próxima vez que viajar no Egito, porque sei exatamente onde ela está. Considero que essas 2 fotografias são uma prova irrefutável, além de qualquer dúvida de que eles eram capazes de prever o futuro. Como eles faziam isso, eu não sei, depende de cada um descobrir, mas o fato é que eles o faziam. No final, lhe mostrarei a foto que prova isso. O terceiro templo. Este é o terceiro templo dos 3, um templo comprido e aberto. Este templo foi considerado o local mais sagrado de todo o Egito pelos antigos reis e faraós, porque eles acreditavam que fora ali que Osíris ressuscitara e se tornara imortal. O rei Zoser, que construiu um magnífico complexo funerário em Saqqara, com a sua famosa pirâmide escalonada, supostamente para o seu enterro, não foi enterrado ali. Em vez disso, ele foi enterrado neste pequeno e despretensioso templo nos fundos. Não permitiam a entrada de ninguém nesse terceiro templo, mas eu não podia conformar-me em apenas olhá-lo lá de cima. Não havia ninguém por perto que eu pudesse ver, então desci pela parede e até um pátio. Consegui perambular por uns 5 minutos por ali, antes que os egípcios começassem a gritar comigo para sair. Pensei que iriam me prender, mas não o fizeram. Os hieróglifos ali são extraordinários. Nada como pode ver em qualquer outra parte. A simplicidade e a perfeição dos desenhos são notáveis. A geometria sagrada e a flor da vida. O segundo templo. Este é o segundo templo, mais baixo do que os outros. Estava embaixo da terra antes que os cavassem. A rampa vista na borda direita foi construída para permitir o acesso a partir do nível do piso. Fotografei esta imagem a partir do terceiro templo, olhando para o templo de Seti-I, cuja parede de trás pode ser vista ao fundo. O segundo templo é onde foram encontrados os desenhos da flor da vida da fotografia de Katrina. Só é permitido entrar em um lugar no segundo templo que por acaso foi o lugar perfeito. Atualmente o segundo templo está quase todo cheio de água porque o Nilo subiu. Porém, quando ele foi originalmente encontrado, estava aberto e seco. Eis 2 vistas internas da parte central do templo antes de ter sido coberto pela água, e existem 3 áreas distintas. 1. Os degraus que partem de baixo para o centro do templo, onde se encontra uma pedra parecida com um altar. 2. A pedra semelhante a um altar propriamente dita. E 3. Os degraus que levam de volta para baixo do outro lado do altar, o que não pode ser visto aqui. Vocês verão esses 3 níveis representados nas 3 fases da religião de Osíris. Também podem ver os 2 conjuntos de degrau na planta do segundo templo de Osíris. Lucilame mostra aqui como deveria ser a planta original do templo. Os 2 pentágonos rebatidos mostram a geometria sagrada que estava oculta na planta. Agora preciso lhe apresentar alguns conhecimentos sobre essa geometria. A forma mostrada é um icosaedro. A superfície de um icosaedro é composta de triângulos equiláteros dispostos em formas pentagonais de 5 lados, mostrados em B, as quais são chamadas capas icosaédricas das geometrias sagradas. Aqui, os triângulos são equiláteros. Se tirarmos as capas icosaédricas do icosaedro e as encaixarmos sobre cada superfície de um dodecaedro, 12 pentágonos, a forma representante acaba sendo o dodecaedro estrelado.
das proporções específicas da rede de consciência crística ao redor da Terra. Sem essa rede, não haveria uma nova consciência surgindo sobre o planeta. Vocês entenderão antes do fim desta obra. Duas dessas capas icosaédricas unidas são como um par de conchas, conforme indicado. Essas capas são a chave, uma vez que demonstram a geometria usada na rede de consciência crística. E é isso, acho eu, que elas representam na geometria e na planta desse templo antigo. Considero muito adequado que tenha usado pentágonos rebatidos na planta de um templo dedicado a Osíris e à ressurreição. A ressurreição e a ascensão levam à consciência crística. O lugar onde Katrina inadvertidamente fotografou a flor da vida está situado abaixo do segundo templo. As pedras que foram usadas na construção deste templo, incluindo a que aparece nas fotografias, são enormes. Eu diria que pesam no mínimo 70 a 100 toneladas. Isso faz perguntar como aqueles bárbaros peludos conseguiam mover pedras de centenas de toneladas de um lugar para o outro. Existem muitos padrões parecidos na parede. E um deles é chamado de semente da vida, o qual sai diretamente do desenho da flor da vida. Havia água embaixo dessa parede, portanto não consegui chegar até lá, mas fiquei imaginando o que poderia haver do outro lado da pedra. Então me inclinei em torno dela, coloquei a câmera no automático e bati a fotografia para ver o que sairia. Mal se pode ver algo com clareza na fotografia, mas ela mostra muito dos componentes que são aspectos do que vamos estudar aqui. Dava uma sensação incrível olhar para esses desenhos, porque eles eram muito familiares para mim e eu sabia o que significavam. E ali estavam eles, dispostos sobre uma parede egípcia de milhares de anos de idade. Os desenhos eram antigos, ainda assim eu sabia exatamente o que eles representavam. Entalhes dos coptas. Esta segunda série mostra uma parte do segundo templo fotografada de longa distância com uma lente de 80 milímetros. Sobre essa parede há um desenho que mal se pode ver, embora pudéssemos vê-lo claramente quando estivéssemos lá. É um símbolo do cristianismo, mas teve origem entre um grupo de egípcios chamado coptas, que viveram na época em que o Império Egípcio estava em decadência. Posteriormente, eles se tornaram os primeiros cristãos de verdade e incluímos 2 outros grupos egípcios a quem estavam ligados, os essênios e os druidas. Talvez vocês pensem que esses 2 outros grupos não tinham raízes egípcias, mas acreditamos que tiveram. Este é um símbolo copta, e quando vi, entendi que provavelmente foram os coptas que fizeram esses desenhos relativos à flor da vida, não os construtores originais. Os coptas vieram muito depois, mas provavelmente sabiam que esse era um lugar dedicado à ressurreição e usaram-no para o mesmo propósito. A construção deveriam ter vários milhares de anos de idade quando eles fizeram esses desenhos. Neste caso, os desenhos não devem ser anteriores a 500 anos antes de Cristo, que é quando os coptas surgiram. Este é o verdadeiro símbolo copto, uma cruz e um círculo. Às vezes encontramos dentro de um triângulo. Este é outro no qual vemos a cruz e o círculo, embora esteja muito desgastado. No alto, vocês podem ver os 6 laços centrais da flor da vida. Nos desenhos egípcios, sempre que vemos uma esfera sobre uma cabeça, significa que o foco é o que está dentro da esfera. É no que eles estão pensando ou qual era o propósito naquele momento. Uma outra maneira de os símbolos serem usados é que às vezes são encontrados com 4 arcos entrecruzados com o círculo exterior ao seu redor. O peixe respirando ar
Isso foi feito antes de Cristo, é cópita. Apresenta 13 pequenos entalhes, ou escamas, se quiserem chamar assim, e está respirando ar. Vimos um peixe respirando ar antes, entre os Dogons e no Peru. Agora, eis que ele está no Egito e também é visto em outros lugares ao redor do mundo. A igreja inicial muda o simbolismo cristão. Se voltarem ao passado e estudarem com afinco alguns dos textos antigos, descobrirão que houve uma grande mudança na religião cristã por volta de 200 anos depois da morte de Cristo. Na verdade, ele não foi muito conhecido por cerca de 200 anos, quando a Igreja Ortodoxa Grega, que era a igreja mais influente da época, introduziu muitas mudanças na religião cristã. Foram descartadas muitas crenças, acrescentadas outras, e muitas outras foram mudadas para atender às suas necessidades. Uma das coisas que mudaram foi um símbolo importante. Regressando ao templo de Cristo, considerando tudo o que fomos capazes de ler, Cristo não era conhecido como peixe, mas como golfinho. Foi mudado de golfinho para peixe durante a censura dos gregos ortodoxos. Hoje em dia, Jesus é mencionado como peixe, e até mesmo os cristãos modernos usam o peixe para representar o cristianismo. O que isso significa exatamente eu não sei. Só posso especular quando falarmos sobre golfinhos. Além disso, a Igreja Ortodoxa Grega também removeu a Bíblia todas as referências à reencarnação, o que até então era plenamente aceito como parte da religião cristã. A flor da vida, geometria sagrada. A flor da vida não é encontrada apenas no Egito, mas em todo o mundo. Ela é encontrada na Irlanda, na Turquia, Inglaterra, Israel, Egito, China, Tibete, Grécia e Japão. É encontrada a toda parte. Quase em todos os lugares do mundo, ela tem o mesmo nome, que é a flor da vida, muito embora em outros lugares do cosmo receba outros nomes. 2 dos principais nomes seriam traduzidos como a língua do silêncio e a língua da luz. Ela é a fonte de todas as línguas, é a fonte primordial do universo, pura forma e proporção. Ela é chamada de flor não só porque se parece com uma flor, mas também porque representa o ciclo de uma árvore frutífera. A árvore frutífera produz uma pequena flor que passa por uma metamorfose e se converte em fruto. Uma cereja, ou uma maçã, ou outra. O fruto guarda dentro de si a semente que cai no chão, depois se desenvolve em outra árvore. Assim, há um ciclo de árvores para o fruto, para a semente e de volta à árvore outra vez. Nessas 5 etapas. Esse é um milagre absoluto, mas vocês sabem, isso acontece diante do nosso nariz. É tão normal que simplesmente o aceitamos e não pensamos muito a respeito dele. As 5 etapas milagrosas, simples, desse ciclo de vida, na verdade, seguem paralelamente às geometrias da vida, que continuaremos a ver ao longo de toda essa obra. A semente da vida. No meio da flor da vida encontra-se 7 círculos interligados. Se vocês os tirarem e desenharem um círculo ao redor deles, criarão a imagem chamada de semente da vida. A conexão da árvore da vida. Muitas pessoas pensam que a árvore da vida originou-se dos judeus ou hebreus, mas não foi. A Cabala não deu origem à árvore da vida, e existe prova disso. A árvore da vida não pertence a nenhuma cultura, nem mesmo aos egípcios, que entalharam a árvore da vida em 2 conjuntos de 3 pilares no Egito, tanto em Kernak quanto em Luxor, cerca de 5.000 anos atrás. Ela está além de qualquer raça ou religião. É um padrão que faz parte intrinsecamente da natureza. Se forem a planetas distantes onde haja consciência, estou certo de que encontrarão a mesma imagem.
Portanto, se temos uma árvore, depois uma flor, então uma semente, e se essas geometrias têm de fato uma correspondência com os 5 ciclos de uma árvore frutífera que vimos na Terra, então a fonte de origem da árvore precisará estar contida perfeitamente dentro da semente. Se considerarmos as imagens da semente da vida e da árvore da vida e as sobrepusermos, vamos ver essa correlação. Vem como elas se encaixam perfeitamente? Elas se tornam como uma chave, uma se encaixando diretamente sobre a outra. Além disso, se observarmos, a árvore da vida que foi encontrada nos pilares egípcios virão mais um círculo acima e outro abaixo. Isso significa que originalmente havia 12 componentes, e a versão de 12 componentes também se encaixa perfeitamente sobre a imagem da flor da vida como um todo. Existe um 13º círculo sobre a árvore que pode estar presente ou não. Estou tratando da geometria sagrada como se vocês nunca tivessem ouvido essas palavras na vida. Estamos começando bem no começo e vamos avançar nesse assunto até chegarmos a um ponto em que ela faça sentido. Primeiro, podem ver a sincronicidade do modo como as formas da geometria sagrada se movimentam juntas e se encaixam perfeitamente umas nas outras. Esse é o modo pelo qual o hemisfério cerebral direito entende a natureza espacial dessa geometria. À medida que estudamos cada vez mais padrões complexos, vocês verão o mesmo tipo de relação incrível acontecendo em tudo. A possibilidade de alguma dessas relações geométricas acontecer de algum modo é de 1 zilhão para 1. Ainda assim, vocês verão essas relações impressionantes acontecerem coerentemente. A Vesica Piscis. Na geometria sagrada existe um padrão que tem essa forma. Ele é formado quando centros de 2 círculos de raios iguais são sobrepostos às suas circunferências. A área em que os 2 círculos se cruzam forma o que é chamado de Vesica Piscis. Essa configuração é uma das mais predominantes e importantes de todas as relações da geometria sagrada, conforme começarão a perceber. Existem 2 medidas na Vesica Piscis, uma que atravessa o centro da área mais estreita e a outra que liga um ponto ao seu oposto através do centro, que são as chaves de um grande conhecimento dentro dessas informações. O que muitas pessoas não sabem é que cada linha da árvore da vida, tenha ela 10 ou 12 círculos, tem a mesma medida ou do comprimento ou da largura de uma Vesica Piscis na flor da vida. E todas elas têm proporções áureas. Se observarem cuidadosamente a árvore da vida sobrepostas, verão que todas as linhas correspondem exatamente ou ao comprimento ou à largura de uma Vesica Piscis. Essa é a primeira relação que se torna visível quando saímos do grande vazio. O grande vazio é outra chave que discutiremos em breve. No próximo vídeo seguiremos com as rodas egípcias e a viagem dimensional.